Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem vai pra final? Fabiano Caruana ou Sindarov? O moleque que tá jogando demais aqui o torneio de Freestyle Grand Slam 2025. Vimos que o Magnus Carlsen não passa pra final. O Vincent Keimer, o garoto alemão, surpreendeu e passou pelo Carlsen. Um feito gigantesco de proporções monumentais. E aqui, será que o Sindarov vai conseguir o mesmo? Vamos dar uma olhada então nessa... Vale dizer que nas duas partidas pensadas houve empate. Fomos para partidas rápidas, empate. Empataram as 4 partidas. E agora então a gente vai para as partidas de Blitz. Alguém tem que passar. Fabiano Caruana começa aqui com o lance E4, o melhor lance aqui segundo os computadores, tá? Esses dias eu joguei E4 também no Freestyle 960, deu erro. Deu erro e deu que as pretas estavam melhores já. No lance 1... Tá bom? Deu um erro, sério. Classificou como erro. Partida na qual, inclusive, eu fiz 800 de rating de performance e 50% de precisão. Pelo menos eu ganhei, né? Mas juro. E o meu adversário era também 2100 de rating blitz e tal. Fez tipo 40 e pouco por cento de precisão, 600 de performance. Negócio assim, é insano. Esse jogo é difícil, esse freestyle. O Sindarov responde com o melhor lance. Aqui nós temos o lance G3, excelente lance aqui, dando mobilidade aqui para as peças, né? E aqui cavalo C6 jogado pelo Sindarov. F4, F6 protege o peão central. Cavalo vem para o jogo, cavalo D6, os dois cavalos já posicionados. E bispo em H3, né? A gente percebe aqui, realmente é um jogo muito diferente do xadrez tradicional. E aqui já existe uma ameaça aqui na posição de capturar o peão de D7 que não está protegido por ninguém. Uma coisa raríssima, né? Por isso, a torre D8 foi jogada aqui pelo Sindarov e o Caruana segue desenvolvendo o cavalo. Pressão no peão central. G6, a dama, o bispo, todo mundo quer jogar. E aqui, torre em E1, o Caruana traz a torre para o jogo, não vai fazer o roque, mas provavelmente ele vai jogar com um grande roque. Seguimos com bispo em H6, com pressão no peão de F4. E aqui, bispo C5. Opa, Caruana no momento certo. Não vai para um lance defensivo aqui e parte para esse ataque. Será que vale a pena? O lance jogado foi o melhor. Sindarov, meu, olha o nível desses caras, né? Cavalo aqui em C4. Você falou, Rafa, mas o cara tá entregando o peão aqui, não vale a pena? Qual é o ponto todo? O ponto todo é que esses peões aqui vão entupir aqui a posição das pretas. E por mais que você possa aqui perder, você tá com um peão a menos aqui as brancas não são obrigadas a retomarem aqui e podem começar algum ataque imediato com A4. Por exemplo, você quer desenvolver peça, pode trocar aqui, consertar um pouquinho, mas já vem com A5, já vem com A6. Existe esse ataque. Agora, isso é compensação pelo peão, né? Você vai jogar com par de cavalos contra bispo e cavalo, tem um peão a menos e acha que isso aqui é compensação? É muito sofisticado, galera. Os computadores falam que pode ter compensação aqui, mas a gente fica procurando aonde está essa compensação. Mas os computadores dizem que sim, que as brancas têm um jogo melhor aqui, né? É bizarro, pra gente ver como é que é difícil, tem que achar um torre A4, né? É pra gente ver como é que realmente é difícil esse jogo xadrez aqui, porque 2 peões a menos, isso aqui é mentira, Rafa, 2 peões a menos e as brancas melhores, né? Pra gente ver como é que é um jogo difícil, é porque tá vindo dama B6, com pressão aqui, ó. Mas não é muito claro isso, né? Aí o único lance é torre D7, se tomar aqui já ficou pior aqui. Torre D7, já tem uma pressão enorme. Não é possível que 2 peões a menos e as brancas estão melhores aqui. E qualquer lance perde aqui, exceto esse. Tem que achar o único lance. Por exemplo, se tomar o peão aqui já perdeu. Torre C7 aqui vai acabar levando mate. Então teria que achar aqui dama D8. Enfim, só para mostrar aqui realmente um pouquinho de como que é complicado tudo isso aqui, né? Aí tem E5, dama C5. Vai, Rafa, para de mentir. Volta para a partida que isso daí é mais mentira do que... promessa de político. Isso aí tá pior que promessa de político. Volta lá para a partida. Enfim, meus amigos, o Sindarov, isso aqui é uma partida de blitz. Não estamos falando de uma partida pensada, onde eles calcularam 15 lances. Não, nada disso. A partida segue com o lance cavalo C4 aqui pelo Sindarov. Um excelente lance. E agora seguimos com o lance D3. Tira esse cachorro daí. Cavalo volta para B6 e o Caruana rasga aquela ideia do A4. Sim, ela aconteceu de verdade. Cavalo C8 foi jogado A5 com velocidade. B6 foi jogado agora pelo Sindarov indo para o contra-jogo. Peão toma, as torres se encaram e saem aqui do tabuleiro. E bispo volta para E3 protegendo o peão de F4. O material tá igual.
Dama dá um passito para a diagonal. Temos aqui D4 atacando o centro. Rei B8 fica em segurança. D5, opa, fecha o bispo, coloca granito, cavalo atacado, dá um pulo. Dama vem para F1, de olho em ataques maravilhosos aqui. Checkmate tá vindo, hein? O checkmate tá vindo. Dama em E7 traz mais uma peça para defender. Peão toma bispo por E3. Os bispos se encaram saindo do tabuleiro. E aqui, apesar de ser possível você tomar, o Caruana vai para um lance bonito que não é bom, segundo as máquinas. Aqui, segundo as máquinas, o simples é o melhor. Simples e segue com dama em A6, por exemplo, é o melhor. Mas o Caruana vai para um lance estiloso aqui, ó. Vai para esse lance intermediário D6, parece bom. E depois de peão toma E por F6, deixando esses peões entupidos aqui, parece bom. Dama por F6 foi jogado e o Caruana segue com torre por E3. Legal, galera. Isso aqui ficou realmente uma estrutura esquisita aqui. Esse rei tá exposto. No entanto, o Sindarov segue com o único lance da posição cavalo C4. A torre vem aqui pro lado e o cavalo vem pro jogo. O peão tá muito bem protegido por enquanto. Tá, na verdade, todas as peças estão protegidas, exceto essa torre. Dama G1 foi jogado, de olho no peão de B, na diagonal de casas escuras. Rei B7 protege o peão, B3 tira o cachorro daí. Cavalo em E5 foi jogado, temos trocas. E aqui, tomar do quê? De dama, de dama. De peão aqui tá caindo o peão em D7. Por isso de dama e aqui dama D1. Pesa pra cima da coluna D. Bispo vem para E6, combate o bispo de casas claras que tá atacado, escapa, mantém o bispo numa diagonal perigosa. E aqui o Sindarov segue com o lance torre A8 e a gente já vê o caráter perigoso aqui dessa posição. O tempo dos dois está caindo, os caras continuam achando os melhores lances. É surreal o nível de jogo desses caras. E aqui o Caruana tem uma situação difícil onde o único lance bom é dama D2. Qual a chance de você encontrar o lance dama D2 aqui? Qual lance que você vai jogar sem pensar aqui? Esse, né? A gente joga esse aqui, mas esse lance não é bom. Rei B2 foi jogado pelo Caruana, não é nada bom, porque agora o cavalo tá cravado e as pretas podem jogar com B5, B4 aqui, incomoda demais. Mas o Sindarov também não tá enxergando mais nada, segue com esse lance dama C5, esse lance é muito ruim, o Caruana agora tá de volta, mas eles não estão enxergando mais nada. Rei C1, arrependido, mas agora o que fazer aqui? Tá vindo torre A1 com cheque. Tudo bem, esse lance foi muito ruim, porque por mais que dê para cobrir de cavalo, agora as peças vêm chegando. Cavalo C6 foi jogado pelo Sindarov. O Caruana ficou totalmente amarrado. O que ele tinha que ter jogado aqui no lugar de rei C1? Sei lá, um E5 aqui, cheque descoberto com o dedo na cara. Cavalo B1 direto, talvez, controlando aqui a casa de A3, né? Rei C1 com o cavalo B1 ficou ruim demais, a verdade é essa. E o Sindarov agora vem pra cima. Rei B2, um rei arrependido, dama vem pra 5. Temos o lance rei C1, cara, o rei já tá tipo grogueando. Cavalo em E5 foi jogado, torre por peão, que maravilha, só que não, porque depois de dama em A3 cheque, Fabiano Caruana abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. O rei tem que ir para casa de D2 única. Caiu a torre com cheque, com o dedo na cara. Não vai dar certo isso, por isso vitória. Que partida emocionante, né? No último detalhe, aqui a gente vê que as precisões do freestyle, na maioria das vezes, são mais baixas do que a gente está acostumado a ver, mesmo para super jogadores, né? Apesar de que esses dias a gente teve 95 para os dois, mas é coisa rara, né? Principalmente quando começa a cair o tempo. Blitz, então, blitz de freestyle é cruel, né? A precisão. Mas o Sindarov jogou melhor e conseguiu essa vitória. E agora o Sindarov joga pelo empate. Fabiano Caruana de pretas tendo que ganhar isso aqui. Bora ver então essa loucura. Sindarov abre aqui com G3, já faz o fianqueto. G6, a mesma coisa faz o Caruana. C4, apoiado aqui pela torre, o peão avança, luta pelas casas centrais. D6 foi jogado pelo Caru, D3, temos aqui F5, ganha espaço no centro. Dama vem para D2, cavalo sai para o jogo, cavalo vem para C3, cavalo vem para F6, E3. E aqui E5, reivindica espaço no centro. Cavalo vem para casa de E2 e a dama também dá um passo para frente, permitindo o roque. B4 foi jogado B6, o Caruana não define para que lado ele vai fazer o roque. Bispo toma, as torres se encaram saindo do tabuleiro e agora sim está definido para onde vai fazer o roque, porque essa torre já mexeu, por isso essa torre ainda não mexeu, né? Ela começou aqui. Mas aqui decide fazer o roque o Sindarov e o Caruana faz também o roque. E a gente cai numa posição
bem típica do xadrez tradicional aqui já, né? Essa partida tende a ter uma precisão maior. Seguimos com o cavalo D5 pelo Sindarov, temos trocas. E agora, será que foi uma boa para o Caruana esse? Porque agora existe um alvo aqui perigosíssimo. Cavalo em F6 e agora a dama está protegendo. Cavalo C3 vem para o jogo. A6 evita cavalo B5. E4 solidifica o centro. F4 segue com ataques na ala do rei. Que lance aqui do Fabiano Caruana, né? Ele foi pro gambito aqui, porque esse peão toma e dama toma, por exemplo, coletando madeira e colocando no bolso. Cavalo H5, larga a pancada, todas as peças de repente estão jogando e isso pode ficar perigoso demais a longo prazo. Por isso, F3 foi jogado pelo Sindarov, Caruana começa a gostar aqui da partida, segue com o lance bispo G7, cavalo volta para E2 para defender, G5 dá suporte para esse ataque na ala do rei, e aqui D4 traria um contrajogo muito forte para o Sindarov. De fato, os computadores dizem aqui que as brancas estão melhores nessa posição, G5 é até mesmo um erro, dama D7 seria melhor segundo máquinas. Mas ok, entre seres humanos é isso, o Sindarov vai para peão toma e joga rei H1, tira o rei aqui dessa fogueira. Rei H8, torre vem para G1, dama vem para F7, D4 luta pelo contrajogo no centro, torre de A em E8 jogado pelo Caru, peão toma e agora temos o lance torre G2, torre G5 aqui seria mais forte. Na verdade as brancas, segundo máquinas aqui, já estão para arrematar a partida. Cuidado, Fabiano Caruana, o Sindarov tá vindo aí. Mas o Sindarov joga o lance torre G2, mas esse lance não há de ser tão pior do que torre G5. O computador acha que é um pouquinho pior sim, viu? Cai um pouquinho aí a dona Barnilda, dama em H5, o ponto todo é esse. Agora a dama ganhou um pouquinho de espaço e aqui dama D3 tem que jogar para se proteger. Torre F7 sonha com algum ataque, torre vem para coluna G, bispo H6 escapa, bispo C3 ganha mobilidade, nada bom. Aqui cavalo D4, é difícil achar esse lance, né? Esse seria o lance aqui do Mikhail Tal nessa posição. Esse lance exclamaria, se eu pudesse exclamar Ramil aqui, porque esse cavalo tá indo para duas casas maravilhosas, que seria esse aqui seria lance brilhante, né? Cavalo D4 não encontrou aqui o Sindarov, porque tem 30 segundos no relógio, não dá para encontrar uma pérola dessa. Mas o ponto é que você tem que tomar esse cavalo, não tem outra coisa para fazer, e bispo por D4 coloca uma pressão insustentável aqui, né? Insustentável. Por exemplo, você teria que já jogar um torre E5 aqui para fechar esse bispo, porque qualquer outra coisa que você jogasse, tá vindo E5 atacando o cavalo, tá vindo E6 atacando a torre, e você tem que devolver material. E a pressão vai ser infinita aqui nas casas escuras, né? Infinita. Se você vem para defender, além de tudo tem um peão passado que incomoda demais. E se todos juntos chegam para defender a posição, parece que é bom. Mas os ataques continuam, a dama põe pressão em todo mundo. A dama volta para defender o bispo, mas a dama vem chegando. A dama mineirinha, dama por F3, por exemplo, cravaria aqui a torre. Mas as brancas teriam um ataque imparável, imparável. Mesmo aqui o ataque é imparável, né? Não há realmente o que fazer aqui. Vamos um pouquinho mais, Rafa. Já que tá mentindo, vai com essa mentira até o fim, né? Já que você começou a mentir aí sem parar com essa variante mentirosa, pelo menos vai até o fim com ela, que eu quero ver se vai dar checkmate isso daí. Ó, já tem mate em 10, pronto. Mate em 9. Vai, Rafa, termina isso aí. Termina isso aí que eu quero ver até onde chega essa cara de pau aí. A6, C5, é isso? Torre por G7, vamos lá, dama por G7. Legal que eles calcularam isso com 30 segundos no relógio, hein, Rafa? E aqui A7, H6, pronto, chega, vai. Dama por H6, A8 vem pra cá e aqui a gente teria checkmate. Gostou dessa mentira? Pois é, nada disso foi calculado, mas apenas para mostrar que existia uma pérola aqui. Sindarov não encontra, joga o lance bispo C3 e agora o Caruana tá de volta. Segue com B5. Bispo B2, cara, o Sindarov simplesmente o tempo tá caindo, ele não tá mais achando nenhum lance. Caruana aproveita, joga a torre G8, desafia a coluna G, dama C3, não sei, tentando alguma coisa, agora ficou um pouco perigoso. Caruana joga a torre por G2, troca um pouquinho de peça e vem para defender o peão antes que seja tarde. Dama vem para C5, ataca a torre, bispo vem para F8, protege a torre. Temos o lance dama em F2, sai da mira aí do bispo, torre vem para F7, cara, é inacreditável, os caras jogando com o tempo caindo. Vale dizer que aqui ainda tem 2 segundos de acréscimo por lance, tá? É 5 mais 2 aqui a partida, então ainda tem um pequeno acréscimozinho aí para poder jogar assim sem ser naquele desespero absoluto, né? Mas o que a gente pode ter certeza é que aqui já a precisão foi por água abaixo.
O Caruana tinha agora o lance por cavalo por E4. Rafa, tô anotando aqui, ó. Toda vez que tiver o tempo caindo, posição maluca, sacrificar uma peça. Provavelmente um cavalo no centro. Será certamente um lance brilhante, não é isso? Pois então anote essa dica, anote, né? E depois apague. Mas aqui funcionaria. Aqui funcionaria com a ideia de F3, coisas maravilhosas. Mas, mais uma vez, é uma grande mentira. Por isso, dama em H4 foi jogado. E agora o Sindarov dama por B5. Sim, meus amigos, o Sindarov está com uma pontuação absolutamente vantajosa, segundo máquinas. Mas aqui, cara, aqui é aquela história. Quando o tempo tá caindo, meus amigos, ninguém tem um plano, é soco na cara. Cavalo por E4 foi jogado pelo Caruana. O lance certo no momento errado. Aqui, ó, a vantagem das brancas é gigante. Mas é um blefe que vale a pena. Porque aqui o único lance da posição é dama D3. Único. Tomar não é bom. Mas o Sindarov com o tempo caindo, meu amigo, mordeu a isca na hora. E o Caruana agora tá de volta. Bela reviravolta do Caru. Aqui o Sindarov tem que sacrificar a peça, devolver material. Tudo bem que a dama chega com um certo, né, com uma certa agressividade, mas agora bispo em E7. O bispo aqui protegido pela dama. E notem que agora a dama ficou fora de jogo e de repente é o Caruana que tá atacando aqui. Olha como é que inverteu a avaliação da posição. Na verdade acabou já a partida, porque depois de dama em E6 tem mate em 2. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o mate em 2, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado sim, meus amigos. Torre em F1, aqui com cheque simplesmente, né? Seguido de dama por E4, cheque mate. Mas isso não aconteceu, né? Apaga esses lances aí, Rafa, porque depois aqui de dama em E6, acho que ainda foi jogado torre F1. E aqui então o Sindarov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Tá levando checkmate na hora H. O Caruana conseguiu a sua vitória. A precisão foi por água abaixo quando o tempo começou a cair. 70% de precisão. A gente não tá acostumado a ver esses números mesmo em partida de blitz entre esses gigantes, né? E então é muito interessante essa modalidade, meu. É muito difícil de jogar, a verdade é essa. E agora, hein? Tudo vai ser decidido porque agora não tem mais acréscimo. E agora é mata-mata. Não tem mais que jogar duas. Agora é 5 mais 0. Partida de 5 minutos sem acréscimo, mata-mata. Quem ganhar, ganhou. Sindarov, aqui nessa posição, abre com o peão da coluna C, dando liberdade para o bispo e para a dama. Caruana responde com o peão central. Temos peão toma, dama toma e o cavalo de G vem para casa de F3. C5, Caruana ganha espaço. Sindarov segue com cavalo C2. Será que é bom isso? Cavalo vem para F6. Cavalo pula para E3. A dama tá atacada. Volta para casa de D8 e todo mundo faz o roque. Roque aqui, roque lá. Muito bem, meus amigos. Estão tentando ajustar para um xadrez normal aqui. B3, B6. Os bispos vão para a longa diagonal. E aqui, imediatamente, D4 atacando o centro. Temos trocas. Mais trocas. E seguimos com o lance cavalo D6, tirando o cavalo da borda. Bispo vem para o jogo, conecta as torres, o cavalo de D centraliza. E aqui temos o lance cavalo do Kasparov, aqui na casa de F5. Um cavalo perigoso demais. E6 é o único lance da posição, ataca o cavalo, tira ele daí. Por exemplo, torre 7 já não funciona. Vem bispo B5 e o ataque é infinito. As brancas ganham o jogo na hora. Portanto, qualquer passo em falso aqui é fatal. E6 foi jogado pelo Caruana. Cavalo em E7 com cheque. Um lance arriscado demais. É um cavalo com ticket de ida e a volta ainda existe, mas tá quase fechando o portão, né? Tá quase fechando o portão. Rei aqui em H8 foi jogado e a torre de A vem para C1. Cavalo C5 faz aqui o bloqueio da coluna C, ataca o bispo, né? Começa a ficar um pouquinho complicado aqui, mas o cavalo ainda pode voltar. Bispo C2, tá brincando com fogo aqui o Sindarov. Bispo D6 ataca o cavalo. Cavalo de E vem para C6, tenta voltar. E a torre vem para a coluna C, atacando mais uma vez esse cavalo. O cavalo desce em disparada para a casa de B4. Mas agora, meus amigos, Fabiano Caruana vai para cima. Percebendo esse ataque descoberto, o Caruana já vai para cavalo por B3, meus amigos. Esse cavalo super adiantado do Sindarov deu ruim.
Deu ruim e de repente o Caruana acabou já ganhando aqui um peão. Mas será que tem recurso? Não tem. Bispo por cavalo foi jogado, bispo por cavalo recupera material e o cavalo pula para casa de B5 buscando algum contrajogo aqui o Sindarov. Caruana segue bispo C5, deixa as torres no jogo. Bispo em E5, controla um pouco mais casas escuras, torre vem para a coluna D, luta pela coluna aberta. E3 foi jogado, A6, tira esse cachorro daí. Cavalo C7 foi jogado atacando a torre, torre de A vem para a coluna C e aqui o bispo vem para C4, atacando o peão de A6. Cavalo D7, cuidado, o bispo tá atacado e o bispo é o defensor do cachorro. Por isso o bispo se mantém na proteção e aqui B5, o Sindarov mais uma vez tá com os cavalos ousados aí, hein? E aqui, depois de B5, o Sindarov vai pro único lance da posição, porque aqui caiu a casa, né? Você vai jogar aqui, por exemplo, tá vindo o bispo B6 e o cavalo, mais uma vez, aqui vai ficar sem voto, mas não, é teimoso, o Sindarov tá teimoso nessa partida aqui com os cavalos, né? Por isso, aqui ele tem que sacrificar material. Cavalo por E6 foi jogado, seguido de bispo por E6. E o Caruana segue com o lance bispo B6. Aqui o computador não gosta e fala que, de fato, apesar da peça a mais aqui para o Caruana por apenas um peão, esse lance é um erro. E as brancas podem sim lutar por um empate com torre de C em D1. Porque o cavalo fica cravado, atacado duas vezes. Vamos ver essa variante aqui. Se você tentar defender isso daqui, torre C7 não é possível. Se você jogar com bispo C6, tá vindo um bispo H4. Ah, cara, tinha esse detalhe, né? Mas o tempo dos caras tá caindo. Você vê como é que xadrez às vezes tem recurso escondido? Pois é, meus amigos. Muito interessante aqui essa posição. O Sindarov teve, portanto, aqui uma oportunidade. Esse lance, então, do Caruana foi ruim. Tinha que jogar torre C6, que não é um lance muito fácil de encontrar, né? Torre C6 com bispo D5 não é uma linha tranquila de jeito nenhum, com torre B6 protegendo o bispo, bispo C7 é uma linha bizarra de difícil, bispo por D5, bispo por torre, e aqui tem que achar o lance torre G6 e esse bispo tá preso, é isso? Não, não tá. E aqui joga G3 e as pretas têm aqui duas peças, né? Duas peças por uma torre e estão melhores, com um peão a menos. Que loucura, meus amigos, que loucura. E tudo pode acontecer. Aqui tem uma maioria de peões, né? Isso pode explicar alguma coisa. Ainda assim, uma linha daquela bem mentirosa, né? Daquela bem mentira mesmo, assim, com força, né? Mas tudo bem. Olha essa situação, quase levando mate na fileira do fundo. E acha que tá tudo bem, mas tem um cheque de cavalo. Aí tem um H6 Salvador. Uma mentira daquela das mais ridículas, né, que existem, que podem existir no planeta Terra. Mas tudo bem, vamos voltar aqui para a partida. Porque nada disso aconteceu, o Caruana segue com bispo B6, o Sindarov perde essa oportunidade de jogar, segue com torre toma, temos o lance bispo toma e aqui torre D1, coloca pressão no cavalo, torre em E8, opa, que é isso? O Caruana estava cravado, agora que ele ofereceu uma peça para ele poder cravar, é isso mesmo? Aqui a partida seguiu com o lance torre D6, olha a confusão sem fim, né? Defende o bispo, ataca esse outro bispo. Mas por que não capturar aqui essa peça? Por conta disso, agora aqui quem fica cravado são as brancas. E por mais que você queira voltar o bispo para proteger a torre, você pode simplesmente capturar o bispo porque a torre está protegida e as pretas têm uma peça a mais. Por isso torre D6 foi jogado pelo Sindarov e segue na luta. Caruana faz o lance cavalo em F8, mais uma vez, talvez cavalo C5 segundo as máquinas, mas não é muito natural jogar dessa maneira. Aqui cavalo em F8 foi jogado e agora são as pretas que tem o tema de mate na fileira do fundo, porque aqui bispo toma, torre toma e não dá tempo de capturar o bispo aqui em B6 por conta de torre C1. Checkmate, cara, que confusão! No entanto, essa não é a melhor linha das pretas aqui. Como a gente viu, os computadores preferem o lance cavalo C5 com uma ideia similar, né? Mas aqui, se você joga, por exemplo, bispo toma, torre toma, não tem mais o mate na fileira do fundo, mas teria cavalo aqui em D7. E aqui sim seria uma posição vencedora, porque não tem defesa contra uma perda severa de material, né? Mas muito difícil tudo isso. Cavalo F8 foi jogado e aqui o lance rei F1. Não há mais mate na fileira do fundo. O bispo sim está atacado. E aqui bispo C5 foi jogado. A torre vem para captura mais um peão. E aqui então o Sindarov pelo menos tem 2 peões pela peça a menos, o que pode trazer alguma possibilidade de empate, de luta. Rei vem para o jogo, os reis rapidamente disparam, B4 tenta paralisar o peão, bispo centraliza, bispo em E7, temos o lance rei D3 vindo para o jogo, cavalo ataca o bispo, e nessa posição aqui o Sindarov faz as contas.
E percebendo que o Caruana vai jogar aqui com uma peça a mais, e mesmo que seja por 2 peões, a posição é melhor para o Caruana. E portanto o Sindarov abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Cara, o Sindarov chegou ganhando a primeira, ficou ganho na segunda, ele quase eliminou o Caruana, né? Mas o xadrez é isso. O Caruana ressurgiu assim de uma maneira espetacular e conseguiu, portanto, passar para a final, meus amigos. Que será então entre Fabiano Caruana e Vincent Keimer? Vamos dar uma olhada aqui então nos resultados, né, do freestyle. E temos isso, portanto, olha aí, né? Caruana lutará contra Vincent Keimer na final e Magnus Carlsen e o Sindarov vão lutar pela terceira e quarta colocações aí. Muito bem, não tem grande final aqui não, né? Não, acho que não, acho que é isso, acho que é isso. Vai que um final aqui, tá escrito final aqui, tá o Carlsen aqui, né? Só porque ele é dono do torneio, ele vai inventar a regra nova, ele vai falar, ó, o negócio é o seguinte, todo mundo pode jogar de calçadinhos e agora vai ter uma segunda final aqui, eu volto e não sei o que, vai inventar o que ele quiser. Meus amigos, tá bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui, a gente segue cobrindo aqui o Freestyle Grand Slam 2025, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!